Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre os lugares que o pediatra pode atender. Então a gente vai dividir as formas de atendimento aqui para ficar um pouco mais fácil de a gente organizar em atendimento presencial e atendimento online, que são duas formas que a gente pode atender hoje em dia com a liberação da telemedicina e a gente pode usar ela também na pediatria. Dentro do atendimento presencial, a gente vai ter algumas possibilidades. A primeira que a gente vai falar é o atendimento domiciliar. Então ele é um atendimento presencial que você vai fazer na casa daquele paciente. Qual que é o problema do atendimento presencial? No começo ele quase não tem problemas e parece ser a forma perfeita de atendimento, porque você sai sem custo nenhum e vai na casa do paciente atender ele naquele momento, naquela hora realmente marcada. Porém, com o passar do tempo, a gente percebe algumas dificuldades, que é o tempo e o custo de deslocamento, que só fazendo algumas consultas domiciliares você entende que isso realmente tem um desgaste e tem um custo. E o segundo, com certeza, é o gerenciamento do tempo, porque se numa consulta dentro do seu consultório, com outro paciente esperando, com a hora marcada, a consulta se prolonga mais do que o desejado, pensa na casa do paciente, até você entrar, dar oi para todo mundo, daqui a pouco vem um café, daqui a pouco você faz a consulta, tem que se despedir, tem que sair da casa da pessoa. Só quem fez atendimento domiciliar, e eu fiz por algum tempo, com o passar dessa experiência você compreende que aquilo começa a ficar cansativo, você não consegue às vezes conciliar com outros compromissos durante o dia, nem encaixar uma consulta após a outra, porque você pensa que pode se atrasar, e muitas vezes você não consegue cobrar o justo pelo tempo que você se dispõe na casa daquele paciente. Além disso, em algumas localidades aqui do Brasil, a gente sabe que pode ser um pouco mais difícil a questão da segurança, o ambiente onde você vai, se tem um local adequado para você conseguir estacionar, conseguir se deslocar do carro até a casa do paciente com os equipamentos que a gente vai precisar levar, porque a gente vai precisar, independente de ser na casa do paciente ou no nosso consultório, a gente precisa pesar, a gente precisa medir, a gente vai ter que levar o nosso material. Então isso também a gente tem que levar em consideração. Como vantagem, a gente tem a possibilidade de você fazer o atendimento imediato. Então você não precisa se preocupar em achar um local de atender, você já pode fazer a sua divulgação e iniciar imediatamente esse tipo de atendimento. Para nós, não foi uma realidade possível de a gente manter. A gente prefere preparar a nossa casa para a gente receber o nosso paciente no nosso local, na nossa casa, como a gente fala. Para a gente, essa dinâmica fica muito melhor, tanto na organização do nosso tempo, quanto nesse encadeamento de uma consulta atrás da outra e no nosso gerenciamento geral de vida. Justamente porque a gente sabe que eu preciso sair tal horário, para chegar da minha casa até o consultório, eu vou depois atender tantas consultas, a gente sempre deixa um pequeno lastro, claro, porque a gente sabe que vão existir consultas que vão ter uma demanda maior da família e a gente vai poder se organizar, que daí até tal horário eu vou sair e seguir a nossa vida. Eu tenho os meus filhos para buscar, a Mariana tem a vida dela para seguir, e cada um de vocês tem aí suas próprias atividades, às vezes vai sair do consultório para um plantão, Quem aí gosta de chegar atrasado no plantão, ninguém gosta, e ninguém gosta também de que o nosso colega que vem nos render chegue atrasado. Então, essa organização de vida a gente acha que fica melhor dentro do nosso consultório, mas é uma opção para quem está começando com um custo praticamente zero, vai ter aí os custos de locomoção, de ter o carro e tal, mas é uma forma que para iniciar a gente entende que seja interessante. E a Mari falou um outro detalhe que é a questão de quanto a gente vai cobrar por isso. E aqui entra uma outra questão que é a gente saber fazer o cálculo da nossa hora. No nosso curso, Consultório Pediátrico, a gente explica e tem inclusive uma planilha falando sobre como mais ou menos você tem noção do que é o seu custo, Qual é o seu custo real, para que você possa entender se o valor que você está cobrando está dentro da realidade do local onde você atende e faz a cobertura dos custos que você tem para aquela manutenção e também tem o seu lucro, porque ninguém trabalha para ter só os seus custos cobertos, a gente precisa ter o nosso lucro, que é isso que a gente tira do nosso trabalho. Então, quando a gente vai fazer a consulta domiciliar, a gente não pode cobrar ela como uma consulta presencial no nosso consultório. A gente vai precisar entender quais são os custos reais envolvidos e quanto a
a gente vai cobrar por tudo aquilo e por aquele tempo todo em que a gente está disponível para aquela família naquele atendimento. O segundo local em que o pediatra pode atender é na forma sublocada, num consultório sublocado, que você pode pagar por percentual ou pode pagar por período. Qual que é a diferença, né? Qual que é a vantagem e desvantagem de ambos? Primeiro, no percentual é uma forma legal também de começar, por quê? Porque você pode começar mesmo com poucos pacientes sem ter um custo muito grande. Afinal de contas, se você atender 2, 3, 4 pacientes, você vai pagar o percentual referente àqueles pacientes que você atendeu. No entanto, a gerência da clínica precisa ser algo que você realmente tenha confiança, a clínica preencha as suas expectativas, as expectativas dos seus pacientes, porque como esse espaço ele não é seu, não é da forma muitas vezes que você deseja conduzir aquela situação, aquela gerência num todo. Depois tem a questão do consultório por períodos, e aí sim você já começa com um custo, porque mesmo que você não atenda nenhum paciente naquele período, você já tem um custo para pagar para essa clínica. Um ponto a ser observado realmente é a gerência, é você saber sublocar o local onde você está escolhendo para atender os seus pacientes. O que a gente está falando em relação à gerência é que quando a gente parte para um atendimento particular, a gente entende que ele é um atendimento diferenciado. Então você já tem mais ou menos na sua cabeça o que você gostaria que acontecesse, como que você gostaria que a secretária recebesse os pacientes na recepção, como que você gostaria que a secretária respondesse as mensagens, né, lá no WhatsApp. E às vezes nas clínicas que a gente, né, subloca aquele espaço, ou por porcentagem ou por período, às vezes a gente não consegue ter tanto manejo em relação a isso. Claro, você vai conversar com, né, o dono da clínica, posso de repente deixar minhas mensagens padrão para minha secretária enviar, conversar com a secretária. É um manejo um pouco maior em relação a isso. Mas para quem está começando, e foi a forma que nós começamos, sublocar uma sala é o melhor começo que a gente tem, porque a gente não tem aquela responsabilidade do custo fixo. Então, se de repente eu não tiver pacientes, ou se teve algum grande problema, alguma situação em que precisou ficar uma semana fechada, qualquer coisa que tenha, a gente não tem aquele compromisso do custo fixo. A gente teria, mesmo numa sala sublocada, é um custo muito pequeno. Então, essa sempre é a opção que a gente prioriza e orienta os nossos alunos a procurarem, porque a gente entende que é um baixo custo, é um custo que a gente conseguiria cobrir. Então para eu ter um horário lá, eu vou gastar um tanto X, que eu vou pagar através do plantão, que no fim sempre o nosso começo, né? Todo mundo aí passou por essa fase em que o plantão era a sua moeda de troca, e a gente consegue já consegue ter o nosso local, começa a aprender como é manejar um paciente particular, e a gente consegue também, nessa experiência, pontuar o que a gente gostaria de ter quando a gente for dar o nosso passo final, que é ter o nosso próprio consultório. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que mesmo que você não esteja no local atendendo um paciente, a gente sempre defende que enquanto você estiver ali pagando pelo seu horário, ou até mesmo entre um paciente e outro, você esteja produzindo, você esteja trabalhando de uma outra forma, captando os seus pacientes. Todo mundo sabe que quando a gente chega em casa, a gente pensa, não, eu vou gravar hoje uma sequência de stories, vou gravar reels, vou gravar não sei o que, chega em casa, tem um monte de coisa para fazer, aí o cabelo tá desarrumado, você não tá maquiada, você não tá arrumada, e isso fica para depois. Mas se você está ali no seu consultório, mesmo que não seja o seu próprio, sublocado, você pode fazer isso, você pode estar ali trabalhando no seu consultório de uma outra forma, que é trabalhando no marketing, na captação de pacientes, produzindo conteúdo, porque você já está naquele espaço, você já está despendendo do seu tempo ali. Então não esqueçam de, mesmo que vocês não estejam atendendo pacientes naquele local, naquela hora, faça esse trabalho através do Instagram ou do Google, enfim, acabe produzindo e captando os seus pacientes, porque quando chega em casa nunca dá tempo de fazer nada, e aí você perdeu esse tempo
porque você estava ali esperando um paciente chegar ou esperando ver se ia aparecer alguém e acabou ficando sem fazer nada. Isso, a gente tem que lembrar que o nosso trabalho como pediatra, ele se resume basicamente a 3 momentos. Então, ou a gente está atendendo efetivamente o paciente, ou a gente está captando um paciente, ou a gente está fidelizando aquele paciente que já entrou aqui, e a gente vai fazer esse trabalho sempre continuamente. Como que a gente fideliza o paciente? A gente vai ter o nosso trabalho oculto, que é o WhatsApp. Agora, nessa época que nós estamos fazendo esse vídeo, nós estamos em pleno outono, tá um caos e a gente tá lá na luta para vencer o WhatsApp. Então, a gente ali nesse trabalho do WhatsApp, que parece ser um trabalho que não existe, mas ele consome muito do nosso tempo, a gente está fidelizando aquele paciente. Se você ainda não tem tanta demanda, você pode estar construindo materiais encantadores, que a gente já mostrou em outro vídeo, que vão fazer com que aquele paciente que você teve o trabalho de captar, que chegaram ao seu consultório, continuem com você. Então a gente está sempre fazendo esse trabalho contínuo de atender, captar e fidelizar aquele nosso paciente. O terceiro local em que o pediatra pode atender é a divisão de uma clínica com um colega. E isso, de um certo ponto, é muito interessante porque você divide os custos de tudo com uma pessoa que você confia. Qual que é a desvantagem disso? Você encontrar justamente essa pessoa que você confia para dividir absolutamente tudo e vocês dois terem alinhados os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, o mesmo padrão, a mesma qualidade de tudo. Que do seu ponto de vista pode estar tudo resolvido, mas às vezes do ponto de vista do colega, ao longo do tempo, agora eu vou sublocar para mais 3 pessoas no meu consultório. Ou às vezes a recepção fica cheia de pacientes, é um perfil de pacientes diferentes. Então, tudo isso precisa ser muito bem alinhado, né? Sentar, conversar, colocar em contrato, justamente para que não seja só uma divisão de custos e seja realmente a construção de um projeto juntos de verdade e que as duas pessoas sejam beneficiadas por isso, principalmente você que está pronto para atender seus pacientes particulares num lugar completamente diferenciado. E claro, a gente vai falar sobre ter o nosso próprio espaço, o nosso próprio consultório, onde a gente vai fazer todas as regras e vai atender daquela forma que para a gente é a forma perfeita de atender um paciente. Cada um vai ter aí o seu formato, como imaginou. Inclusive a gente fala isso, que você precisa ter essa mentalização de como você gostaria que fosse durante esse processo de planejamento do seu consultório. Então, a gente nunca indica que a pessoa comece lá fazendo o seu próprio consultório, porque ele tem um alto custo. A manutenção desse alto custo pode ser muito estressante, principalmente no começo, em que a gente vai estar buscando essa fonte de renda em plantões e tal, e a gente não vai conseguir dar tanta atenção para aquele consultório. Esse seria o passo final. A gente precisaria passar por outros, atender, ter toda essa experiência de ter atendido numa clínica sublocada, pagado porcentagem e depois a gente poder pagar de repente não só a porcentagem, né, pagar a hora fixa e a gente ter uma base boa de pacientes para a gente poder migrar efetivamente para esse nosso consultório, que a gente planeja ele com muito cuidado e dimensiona ele da forma que você quer. Então aqui também, quando a gente vai fazer o nosso próprio consultório, a gente precisa pensar se você quer ter um consultório só seu, não, eu quero ter só a minha sala e a recepção, você vai dimensionar ele para isso, procurar uma sala para comprar, para alugar, não importa. Ou se você quer fazer uma clínica, entendendo que daí você vai ter que sublocar o outro espaço, como vai ser isso? Você já teve essa experiência de ser, né, quem locava a sala e agora vai passar a ser o locador. Então, como você vai manejar isso? Isso tudo também precisa ser planejado. Até porque, senão você vai procurar que lugar para atender. E esse é o nosso ponto final, né? Qual é a vantagem de a gente atender no nosso consultório? É fazer o atendimento da forma que a gente acredita que seja melhor. Então, quantos pacientes eu vou receber na minha recepção? Como a minha secretária vai falar com esses pacientes? Eu vou ter um cantinho do café? Eu vou dar uma lembrancinha para aquela família, né, em determinadas épocas do ano? Então, a gente vai ter tudo isso como vantajoso para a gente, porque a gente é quem está gerindo aquele negócio. E às vezes, se você fizer o caminho, né, de todas essas formas de atender, você vai chegar numa experiência muito interessante e decidir se você quer fazer mesmo o seu consultório, porque você já passou por situações em que você entende que existe um trabalho, existe um custo, existe uma gerência, existe uma organização
e se realmente você está a fim de fazer tudo isso sozinho, ou às vezes continuar das outras formas que você vinha atendendo, sublocando ou dividindo com um colega, e ter esse trabalho um pouco mais tranquilo, entre aspas, porque você não vai arcar com tudo sozinho. Esse processo de fazer o seu consultório, e o seu consultório eu não digo do espaço físico, e sim a sua carreira de consultório, ela é uma experiência que ela deve ser colecionada mesmo, porque a gente vai errar, e a gente vai errar em muitos momentos, e quanto mais experiências a gente passa, mais a gente aprende com os nossos pequenos erros. E eu não digo erros efetivos de medicina com relação ao paciente, e sim a questão de contas, a questão de impostos, a questão de contabilidade, de gerência de pessoas, contratação de secretária, limpeza, vários pequenos detalhes que vão fazer de você não só um médico de consultório, né? Não só o pediatra de consultório, mas sim um empresário ou uma empresária, que no final das contas é isso que a gente acaba sendo, né? E só para finalizar, eu queria lembrar que não necessariamente a gente precisa ter o nosso espaço próprio para a gente chegar talvez naquele sucesso. Às vezes você vai encontrar uma clínica que você subloca aquele espaço, como na minha clínica ou na da Mari, que tem uma outra sala, são 2 consultórios, que a pessoa pode sublocar aqui e para ela isso está ok, porque ela já tem, né, um custo fixo daquilo ali, sem ter toda essa outra questão gerencial envolvida, e está tudo bem. Então não necessariamente quando eu falei que ali é o ponto final, ali seria o ponto último que a gente poderia ter, né? Mas que a gente pode sim ter uma carreira de sucesso sublocando uma sala em um espaço que compreenda todo esse nosso entendimento em relação a um atendimento diferenciado. E por último, a gente vai falar do atendimento online, que hoje a gente tem a oportunidade de fazer as teleconsultas online, o que é muito legal e interessante, porque também você começa com um custo praticamente zero, visto que você pode fazer isso na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, no local sublocado, e isso muitas vezes não demanda nem da necessidade de ter uma secretária para o agendamento, porque você pode fazer esses agendamentos, já que eles são direcionados às vezes para um número específico de celular e não tem aquele atendimento presencial do paciente, e você pode atender nos mais diversos horários, né? Às vezes você não está num horário muito específico e quer atender um paciente, você consegue fazer isso com muita tranquilidade. O atendimento online surgiu aí com a história da pandemia, né? Surgiu não, já existia, mas foi muito mais disseminado. A gente tem algumas dificuldades, e principalmente em relação ao exame do paciente, né? Um paciente que vem fazer uma puericultura, ele vai precisar ser pesado, medido e tudo mais. Mas a gente acabou vendo que existe uma demanda enorme por orientações específicas em relação a momentos pontuais da vida daquela criança, e que as mães sentem falta às vezes no local onde elas moram, e elas buscam isso na internet, ou que tenham um excelente pediatra que a atende na sua cidade, mas ela gostou muito do que ela viu, a forma que a gente conduz, a forma que você comenta sobre determinado assunto na rede social, e aquela mãe gostaria de ter um aconselhamento, uma consultoria com você, e essa é uma possibilidade de atendimento que é muito interessante, e a gente fez por bastante tempo, ainda faz ocasionalmente alguns, porque a agenda de consultas presenciais acabou ficando muito cheia, mas também é uma possibilidade legal, e que você vai ter a captação mais uma vez dentro da rede social, falando sobre os assuntos que a gente sempre fala para vocês que são interessantes ser falados. Então, consulta pediátrica pré-natal, que é uma consulta que você pode fazer totalmente online, não há a menor necessidade de você fazer presencial. Consultas de orientação em relação à introdução alimentar, ao sono, a outras questões comportamentais, elas são possíveis de serem feitas de forma remota, né? E que você não vai ter esse custo inicial, e que você já pode começar a fazer um bom trabalho sim dentro desse atendimento online. E também, pensando no subespecialista dentro da pediatria, não é todas as cidades que tem todos os subespecialistas que às vezes a gente precisa para encaminhar nossos pacientes. O subespecialista, eu acho que realmente é uma pessoa que se beneficia muito da consulta online, porque existe o pediatra que está lá dando o exame físico, que você pode até contatar para trocar uma ideia com relação ao
paciente, mas ele vai poder realmente fazer essa avaliação, mesmo muito longe, porque nem todas as cidades do país aí contam com uma quantidade muito grande de subespecialistas. E isso não só falando da pediatria, acho que qualquer área dentro da medicina isso é super factível, né? E se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.